Marcos 5, 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos, e ela padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente eu tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo já estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto conta a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia, e ela sofria há 12 anos. 12 anos ela padecia desse incômodo, desse mal. Possivelmente, essa hemorragia já tinha lhe causado outras enfermidades. Possivelmente, ela tinha outros males derivados dessa hemorragia, talvez uma anemia. Mas além de uma doença física, ela também sofria de uma doença da alma. Ela sofria de um problema emocional. A lei de Moisés dizia que quando uma mulher estivesse com hemorragia, ela era considerada impura, imunda. Ela não podia tocar em nada. Tudo que ela tocasse era considerado imundo. Isso fazia com que ela, ao se assentar em algum lugar e outra pessoa fosse se assentar ali, ela disse: ei, não sente aí, está imundo. Isso fazia com que ela também passasse pela situação de alguém pegar na sua mão para cumprimentar ela e dizer: olha, eu não posso te tocar porque eu estou imunda. Ela não podia sair de casa. E é uma hemorragia que já havia 12 anos. Com isso, essa mulher, ela sofria uma censura muito grande. O fato dela sair de casa nesse dia e ir até o encontro de Jesus, ainda que ela não tivesse sido curada, mas só o fato dela sair de casa e ir ao encontro de Jesus, isso já era um grande avanço na vida dela. Porque ela vivia enclausulada. 12 anos. E me chama a atenção esse fato dela então resolver quebrar os paradigmas e sair, e ir em direção de Jesus. Ali tudo começa. Naquela caminhada, tudo começa. Preste atenção nisso. Muitas coisas que você talvez esteja esperando 12 anos para mudar na sua vida, para consertar na sua vida, ainda não aconteceu, porque você não tomou a atitude de se levantar e ir. Há poder em ir. Há poder em agir. Ação gera poder. Davi disse: eu vou lutar contra Golias. E ele o venceu. Eu vou. Isso tem poder. E aquela mulher, ela sai de casa então,
E ela vai ao encontro de Jesus, e o texto diz que ela encontra com Jesus, mas o plano dela provavelmente não aconteceu. O primeiro plano não. Porque ela já havia frequentado alguns consultórios médicos e ela havia falado daquilo que ela estava vivendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ela possivelmente, conjecturo eu, que ela imaginou-se se assentando com Jesus, conversando com ele, explicando, expondo o problema para ele, como ela havia feito ao longo dos 12 anos com os médicos. Mas ao chegar ali, a situação era outra. Não havia um consultório e a fila era grande. A multidão que estava ali o apertava, de tal maneira que ela, naquele instante, viu o seu plano indo por água abaixo. Não posso ter um momento a sós com ele. Ele não vai ter tempo de me atender. Não poderá conversar comigo. Ah, eu já sabia. É sempre assim. Foram 12 anos e não aconteceu nada. E agora, nem com ele também vai acontecer. Nem vai poder me atender. Nem vai poder conversar comigo. É assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser uma pessoa oprimida, deprimida. Eu nasci para não ter vida. Eu nasci para ser uma pessoa extremamente triste, abatida. E esse é o meu karma. Eu tenho que sofrer isso. Foi isso que ela disse? Sim ou não? Não. No meio do caminho, ela muda. E ela diz, ao ver a multidão e falar tudo isso, ao ver a multidão e desanimar, ao ver a multidão e dizer não vai dar, não vou conseguir, não tem jeito, ao ver a multidão e ao invés dela dizer isto, ela diz outra coisa. Sabe o que ela diz? Eu vou passar por entre a multidão e vou, pelo menos, tocar na veste. Porque se eu conseguir tocar na veste, eu serei curada. Ela tem um plano B. Ela tem um plano B. Ela não é uma mulher que desiste da primeira, da segunda. O fato é que, por 12 anos, ela tentou um tratamento. Havia perseverança nela. Ela não era uma pessoa que, no primeiro problema, no primeiro obstáculo, desiste, desanima, não é para mim, eu não consigo, não vou dar conta. Não, ela insistiu. Ela persistiu e ela tocou na veste de Jesus e ela foi curada. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que ela sai com uma ideia, no meio do caminho o plano muda. E para que o plano mudasse, ela teve uma conversa. O texto diz que ela dizia consigo mesma. Mateus diz isso, Mateus 9, 21. Dizia consigo mesma. Dizia consigo mesma. Sabe, esse dizer consigo mesmo, hoje, isso tem um nome. Diálogo interno. Diga comigo, diálogo interno. Quantos aqui hoje já tiveram diálogo interno? Levante a mão. E não foram poucos. Você já conversou hoje o dia todo com você. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, antes de você sair e vir para cá, você teve diálogo interno. Aqui mesmo agora, sentado aí me ouvindo, você está tendo um diálogo com você mesmo. Interessante que os nossos pensamentos, eles precisam muito ser vigiados. Nós precisamos estar atentos àquilo que passa na nossa mente, àquilo que passa na nossa cabeça. Diálogo interno, imagem interna. É justamente isso que nos conduz à vitória. É justamente isso que nos conduz ao fracasso. Antes de uma tentação, antes do pecado, há um diálogo interno. Há uma bateria de pensamentos
que vem à sua mente. Pensamentos são imagem interna, diálogo interno. Você vê e você fala com você mesmo. Possivelmente no diálogo interno dela, quando ela vê a multidão, ela se via tocando nas vestes de Jesus e se via sendo curada. Por isso ela dizia consigo mesma. Diálogo interno é o que acontece antes da sua vitória. Diálogo interno é o que acontece antes da sua derrota. Porque através do diálogo interno, nós começamos uma fase de julgamento. Eu já falei sobre isso aqui. Julgamento. Nós cristãos, nós temos nós pegamos aquele texto de Jesus e dizemos sempre, não julgueis a ninguém, para não ser julgados. Então, quando nós vemos ou quando nós ouvimos alguém julgando alguém, imediatamente nós dizemos, olha, ei, para. Somente a Deus compete o julgamento. Você não pode julgar ninguém. Só Deus pode julgar. Olha, isso que você está falando de fulano é um julgamento. Quando alguém diz fulano não é capaz, ele não é capaz naquele emprego, ele não tem capacidade para isso. Você diz, não faça isso, você está julgando. Olha, aquela pessoa, ela é isso e aquilo outro. Você diz, não faça isso. Você está pecando, isso é julgamento. A Deus compete julgar, não a você. Interessante que o mundo também o tempo todo diz isso. Mesmo as pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia, não têm nada a ver com o cristianismo, vez ou outra eles dizem, olha, julgamento só cabe a Deus. Nós, se é que vigiamos a questão do julgamento em julgar A ou B, mas o pior julgamento, ou tão nocivo quanto esse, é o julgamento que você faz de você mesmo. Quando você se julga, sentencia, se condena e se aprisiona. Quando? Quando você diz, eu não sou competente para isso. Eu não tenho capacidade daquilo. Eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo outro. Eu não dou conta, eu não sei, eu não posso, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho chance, não tem mais jeito, quem sou eu? Eu não tenho condições. Quando você diz isso, você está julgando. Você está julgando a si mesmo. Você está julgando a você mesmo. Você se preocupa em julgar as outras pessoas, mas esquece que o tempo todo você se julga. E o tempo todo você se diz incapaz, incompetente. O tempo todo você diz que não consegue, que não tem recursos, que não tem dinheiro, que não tem isso, não tem aquilo e não tem aquilo outro. Henry Ford diz uma frase interessante. Se você diz que pode, você pode. Se você diz que você não pode, você não pode. De qualquer forma, você está certo. Eu gosto dessa frase dele, porque isso é uma verdade. Essa mulher, ela teve um julgamento, mas o julgamento dela era, eu sou capaz de ser curada se tocar nele. O auto-julgamento, para o lado negativo, ele destrói a fé. Há pessoas que acreditam que a incredulidade é algo nocivo à fé, e de fato é, mas a incredulidade nasce no auto-julgamento. Quando você diz eu não, eu não, eu não e eu não. Ali nasce a incredulidade. E é ali que a sua fé começa a desmoronar. O auto-julgamento é tão nocivo quanto a incredulidade. E o diálogo interno, negativo, destrói a sua fé. Jesus disse assim, porque em verdade eu vos digo que se tiver fé, em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, disser a esse monte, você tem que ordenar. Mas aí diz, e não duvidar no seu coração. Duvidar no seu coração é o quê? Diálogo interno. Eu creio que esse monte será transportado.
eu creio que esse monte será lançado no mar. Eu creio. Mas no coração você está dizendo, eu acho que já acabou. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais, já acabou, já era. No seu coração você está dizendo, eu não consigo. Com a boca você diz, eu posso. Com a boca você diz, eu consigo. Com a boca você diz, eu acredito. Mas, dentro de você mesmo, você está dizendo, acabou. Não tem jeito. Essa incoerência, ou desalinhamento, ou incongruência, sei lá do jeito que você quer chamar isso, mas que você fala uma coisa com a boca, mas com o coração você tem um diálogo interno falando outra, é justamente isso que impede o agir de Deus na sua vida, que impede o mover de Deus em você, que impede a operação de Deus em você. É quando você fala uma coisa com a boca, mas aqui dentro, naquela conversinha que rola dentro de você, aquela conversinha que está aí dentro de você, que você diz, não, acabou, não tem mais jeito. É justamente aí que acontece o seu fracasso. É justamente aí que as coisas dão erradas para você. Porque essa é a sua crença. A sua crença nem sempre é aquilo que você fala. A sua crença é aquilo que você conversa com você, dentro de você mesmo. O diálogo interno é tão forte e tão importante, e digo, mais importante do que aquilo que você fala. Porque Jesus um dia disse uma parábola de dois filhos, que o pai falou assim para eles, vão trabalhar, vocês vão trabalhar hoje para mim na minha seara. E um dos filhos disse, pai, eu vou. E o outro filho disse, pai, eu não vou. Os dois saem. No meio do caminho, eles estão separados, acontece um diálogo interno. E no diálogo interno daquele que disse, eu vou, ele diz agora, quer saber de uma coisa? Vou mexer com isso não. E o outro diz, quer saber de uma coisa? Eu vou. Eu falei que não ia, mas eu vou. Ele muda a atitude. Ele muda. É justamente aí que eu e você, muitas vezes, nós fracassamos na vida. Por quê? Por causa desses diálogos que nós temos dentro de nós, provocando julgamento em nós mesmos, falando para nós mesmos que nós não vamos conseguir, que nós vamos desviar, que a nossa fé não vai durar e que isso ou aquilo outro vai acontecer. É aí que mora o perigo. Aquela mulher, ela dizia, interessante que o texto diz, a mulher do fluxo de sangue, ela diz assim, Mateus 9, 21, se tem como projetar isso na tela, Mateus 9, 21, você pode deixar esse texto o tempo todo aí, diz assim, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Diga comigo, dizia consigo mesma. Vamos lá, dizia consigo mesma. Se eu tão somente tocar a sua roupa, eu ficarei sã. Para quem que ela dizia isso? Para quem que ela dizia isso? O que você está falando para você mesmo? Hein? O que você está falando para você mesmo? O quê? O que tem acontecido nessas conversas suas aí? Aonde você se encontra diante dos desafios? O que você está falando aqui? O que você está falando aqui? É justamente aí que acontece tudo. É aí que acontece tudo. Você precisa ser uma pessoa assertiva nos seus pensamentos. Você precisa ser uma pessoa objetiva nos seus pensamentos. O que é ser assertivo? É afirmar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos. E por esse motivo nós também falamos.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Mas eu quero saber isso. Eu quero que você saiba disso. Talvez essa pergunta nunca foi feita para você. Você é uma pessoa objetiva? Sim ou não? Você é uma pessoa objetiva? Você tem objetivos claros na sua vida? Você sabe aonde você quer chegar? Ou você é daquele que levanta de manhã e as coisas vão chegando para fazer e você vai fazendo? Ou você é daquele tipo de gente que vive nessa terra para almoçar, jantar, dormir, trabalhar, aposentar e morrer? Sua vida é isso? Qual é o seu objetivo? Você já parou para pensar nisso? Aonde você estará daqui a 5 anos? Como estará o seu casamento daqui a 5 anos? Como estará a sua vida espiritual daqui a 5 anos? Como estará a sua vida financeira, sua vida profissional? Como estará você daqui a 5 anos? Se a sua resposta é, eu não sei, é bem possível que você faz parte e engrossa a fila daqueles que cantam assim, deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Ter objetivos escritos, ter clareza do que quer, saber por que você está aqui, saber o que você tem que fazer nessa terra. Será que o seu trabalho, aquilo que você faz, está em congruência, está em alinhamento com a sua missão de vida? Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você faz o dia inteiro tem a ver com a sua missão de vida. Aliás, você sabe qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão? Você já parou para pensar nisso? Existem 3 coisas que norteiam a vida de uma pessoa. Existem 3 coisas que são extremamente fundamentais. Essas 3 coisas precisam estar alinhadas para você ter resultado na vida. Sua visão, sua missão e os seus valores, suas crenças. Ser objetivo. Pastor, o que eu ganho em ser uma pessoa objetiva? Muitos inimigos. Muitos inimigos. Por quê? Porque, na verdade, tem muita gente que você pensa que é seu amigo, até que você abre a boca e fala dos seus objetivos. Sim ou não? Não, fulano está comigo, ele é meu amigo. Olha, quando você chega e fala, o meu propósito é esse e esse. Ser objetivo também vai fazer com que algumas pessoas se afastem de você. Por que eu digo isso? Porque quando você fala dos seus objetivos, você norteia a sua vida. E você também dá norte para as pessoas que estão ao seu lado. Porque elas dizem, é isso que você está indo fazer? É isso que eu estou indo fazer. Então, vai com Deus, eu não vou com você. Mas por outro lado, você vai arregimentar, você vai atrair algumas pessoas que vão fortalecer o seu objetivo. Pessoas que, é isso que você quer? É isso. Conta comigo, estou com você. Você está entendendo? Ser objetivo, você expõe os seus adversários e põe à prova a lealdade dos seus amigos. Mas é interessante também que quando a gente se torna pessoas, quando nós nos tornamos pessoas objetivas,
Quando nós nos tornamos pessoas objetivas, as pessoas têm reações ao nosso objetivo. As pessoas têm um comportamento quando elas ouvem o nosso objetivo. E o comportamento das pessoas em relação ao meu objetivo, ao seu objetivo, determina o tipo de investimento que você vai fazer na vida dela. O comportamento das pessoas ao seu objetivo determina o tipo de investimento que você faz na vida dela. Eu te digo como. Você contrata uma pessoa para trabalhar para você, você precisa de uma pessoa de confiança, você está disposto a investir na vida dessa pessoa, você vai enviar essa pessoa para Belo Horizonte, para uma outra capital, para fazer um curso, você vai pagar o curso para ela, você vai pagar hotel para ela, você vai pagar almoço e janta para ela estudar, porque você tem um objetivo com ela. E aí você diz para essa pessoa, olha, você começou a trabalhar aqui para mim, mas é o seguinte, eu tenho um objetivo com você. Eu vou fazer isso com você. Você vai ser essa pessoa assim, assim aqui na minha empresa. Quando você expõe um objetivo para ela, ela diz assim, olha, só tem um detalhe, você o quê? Eu vou trabalhar para você só um mês e vou sair. Eu te pergunto, você vai investir na vida dela? Sim ou não? A reação da pessoa ao seu objetivo determina o tipo de investimento que você faz na vida dela. Ser objetivo é extremamente importante. Jesus era objetivo o tempo todo, desde o início. A primeira mensagem de Jesus foi muito clara. Muito clara. O tempo todo, Jesus deixou muito claro que ele iria morrer. Ele iria morrer. Tão logo ele conheceu os discípulos buscaram outros para apresentar a ele. Ei, esse aqui é o nosso mestre, Jesus, ele chegou agora, nós o conhecemos. Ei, Jesus, prazer. Ele, prazer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Jesus deixou isso muito claro, desde o primeiro dia, que ele veio para morrer, ele veio para salvar, ele veio para dar a sua vida. Jesus sempre foi muito claro. Em João 6, ele multiplica os pães, aglomera uma multidão, mais de 5.000 pessoas ali. Em João 6 ainda, logo adiante, o número de pessoas aumenta e muito. Porque eles queriam buscar pão. Eles deixaram claro o objetivo deles. O nosso objetivo aqui é buscar pão. E Jesus também deixou claro o objetivo dele. O meu corpo é pão, o meu sangue é vinho. Você precisa comer desse corpo e beber desse sangue. Sabe o que aconteceu com a multidão? Dispersou. Porque os objetivos não batiam. Eles tinham um objetivo, Jesus tinha outro objetivo. Ser objetivo é extremamente importante. Ser objetivo é extremamente importante. E quando a gente é objetivo, nós precisamos também ser específicos. Ser específicos. Pessoas que têm objetivo e são específicas no seu objetivo, essas pessoas têm inúmeras vezes mais chance de romper na vida do que qualquer outra pessoa. E aí a minha pergunta para você é específico? Se eu pegar esse microfone e sair, e aí? O que você quer daqui a 5 anos? Algumas pessoas vão dizer, eu quero estar formado. Eu quero estar trabalhando. Eu quero estar casado. Eu quero estar o tempo todo. Aí você pergunta assim, tudo bem, você quer estar casado, tá? Qualquer pessoa serve? Sim ou não? Não. Então seja específico. Eu quero estar casado com. Você quer estar formado? Quero. Qualquer coisa serve. Não. Eu quero estar formado nisso. Eu quero estar trabalhando nisso. E eu quero ganhar isso e isso. Esse é o meu salário. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Ser específico.
A Bíblia manda ser específico até nas orações. Filipenses vai nos dizer o seguinte, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O texto está dizendo, antes, as suas orações, as suas petições sejam conhecidas diante de Deus em tudo. Diga comigo, conhecidas diante de Deus em tudo. O que é em tudo? Todos os detalhes. Eu quero estar fazendo isso. Na minha vida espiritual, eu quero estar assim. No meu casamento, eu quero estar assim. No meu corpo, na minha saúde, eu quero estar assim. Isso sim é ser específico. Isso é ser específico. Ser específico é você passar os detalhes. E aí eu volto para um livro, há um tempo atrás eu citei sobre esse livro aqui, eu digo, leia esse livro. Leia esse livro. A Quarta Dimensão, do Paul Yang-Chu. Leia esse livro. Porque nesse livro ele pede a Deus. Ele morava na Coreia e a Coreia estava arrasada pela guerra e totalmente destruída naquele conflito, Coreia do Norte, Coreia do Sul, estava tudo destruído, e a igreja dele funcionava numa lona abandonada pelo exército, cheia de buracos, e ele dizia, Deus, eu preciso de montar uma sala para mim, eu preciso de um meio para me locomover. E ele começou a orar, Deus, me dá uma mesa, Deus, me dá uma cadeira, Deus, me dá uma bicicleta. E ele orava, até que um dia o Espírito Santo visitou e disse, olha, que mesa você quer? Que bicicleta que você quer? E que cadeira que você quer? Porque existem inúmeras mesas no mundo, inúmeros modelos de cadeira e inúmeras marcas de bicicleta. Qual você quer? E ele então disse, Deus, eu quero uma mesa de mogno, assim. Eu quero uma cadeira assim. E eu quero uma bicicleta assim, com marcha. Passado um tempo, uma pessoa, um missionário americano que estava na Coreia, ele estava retornando para os Estados Unidos. Então ele mandou uma carta para o Paul Yang-Chu dizendo se ele não queria receber, que ele não tinha como levar uma mesa de mogno naquele modelo, uma bicicleta naquele modelo e uma cadeira naquele modelo. Aí ele entendeu que com Deus você precisa ser específico. Você precisa ser específico. A partir de hoje, crie o hábito de ser específico. Hoje à tarde, antes de vir para cá, eu peguei um papel e fiz 3 colunas nesse papel. Numa coluna, eu coloquei várias coisas que representam a minha vida. Minha mente, minha saúde, minha vida espiritual, fui colocando minha vida social, meus relacionamentos. Eu coloquei, fazendo um parâmetro de 5 anos atrás. Como estava a minha saúde há 5 anos atrás? Como estava o meu conhecimento há 5 anos atrás? Como estava a minha vida espiritual há 5 anos atrás? Como era a minha rede de relacionamentos há 5 anos atrás? E aí, eu fui escrevendo uma frase. Bom, a minha saúde estava assim. E fui me lembrando. Eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade. Aí eu entrei na internet
e procurei alguns vídeos da igreja e entrei nos meus arquivos, porque eu tenho todas as minhas mensagens arquivadas desde 1999. É o meu maior tesouro. Todas elas arquivadas. E comecei a vasculhar tudo aquilo. E você não tem noção. Eu tinha um objetivo. O meu objetivo era de dar uma nota de 0 a 10. Pega isso, hein? E faça isso também. De 0 a 10. 0, mínimo, 10, o máximo. E eu fiquei preenchendo aquilo. E eu percebi que, há 5 anos atrás, eu tinha uma nota para cada área da minha vida. E depois eu peguei uma outra folha, com as mesmas palavras, com as mesmas coisas que eu havia colocado: saúde, vida espiritual, casamento, família, vida financeira, rede de relacionamentos, minha mente, meu conhecimento. Fiz uma lista de uma série de coisas que me envolvia, as mesmas, e comecei a dar uma nota delas para hoje, presente. Eu me surpreendi, eu melhorei. Em muitas coisas eu melhorei, outras eu piorei. E depois eu peguei uma outra folha e peguei as mesmas coisas e falei assim: daqui a 5 anos, como eu quero estar. E eu dei nota 10 para todas elas. Daqui a 5 anos eu preciso estar 10 em todas elas. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, você não tem noção da importância e do poder de fazer essas coisas. Porque o primeiro passo para você transformar coisas invisíveis em coisas visíveis é você fazer uma lista com os seus objetivos, com aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar. Eu sou admirador de pessoas que transformam coisas invisíveis em coisas visíveis. Você não entendeu nada, né? Eu vou te ajudar. Eu admiro e gosto de estudar sobre pessoas que conseguem transformar coisas invisíveis em coisas visíveis. Vou te dar uma ideia. Há 30 anos atrás, 50 anos atrás, isso aqui era uma coisa invisível. Sim ou não? Sim ou não? Mas alguém transformou o invisível em visível. Há muita coisa dentro da sua cabeça que é invisível. E você precisa tornar essa coisa invisível numa coisa visível. Há muitos planos aí dentro. Há muitos sonhos aí dentro. Há muitas coisas que te incomodam. Só que você não tem uma lista disso. E o primeiro passo é esse. Uma das coisas mais poderosas que existe se chama imaginação. Isso aqui, há alguns anos atrás, não passava de uma imaginação. Tudo nasce com a imaginação. Albert Einstein chegou a dizer que uma das coisas mais poderosas do mundo é a imaginação. A imaginação. O quanto você usa a sua imaginação. Quando você está orando. Sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, as passagens bíblicas mais poderosas que existem são aquelas que eu entro para dentro dela. São aquelas que eu leio, como eu li agora há pouco, sobre aquela mulher do fluxo de sangue, e eu entro para dentro daquele texto, eu começo a imaginar como era o solo daquele lugar, como eram aquelas pessoas que estavam vestidas, a voz daquelas pessoas, o sotaque daquelas pessoas, como era Jesus, como era a mulher do fluxo de sangue. Sabe, quando você entra para dentro de um texto desse, quando você imagina isso, você não tem noção do que isso é poderoso. Porque é bem da verdade, tudo que acontece na sua vida, primeiro acontece na sua imaginação. Por isso é extremamente importante você dizer a si mesmo:
Você dizer a si mesmo, como ela disse. Porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar. É impossível essa mulher dizer para si mesma, sem imaginar. Se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada. Naquele momento ela imaginava. Ela tocando na veste e sendo curada. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim como você imagina, assim será. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus trabalha primeiro a nossa imaginação. Se você quer ser curado, trabalhe a cena de cura dentro de você. Se você quer ser uma pessoa feliz, estável, imagine isso dentro de você. É assim que nasce a fé. É quando você começa a trocar os quadros de derrota, os quadros de morte, por quadros de vida. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, Senhor. Entre o que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta para ele. Porque Jesus sabia que Bartimeu precisava saber o que ele de fato queria. Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Entre a resposta e a cura, ele se imaginou. Deus queria falar com Abraão. Deus queria dar para Abraão uma geração como as estrelas dos céus. Deus queria dar muitos filhos para ele. Deus poderia chegar e dizer, Abraão, eu vou te dar filho. Legal, Senhor, obrigado. Não, Abraão, sai da tenda. Sai da tua tenda, Abraão. Ele sai da tenda. Deus diz, olha para os céus. Ele olha para os céus. Conte as estrelas. 10, 20, 50. Senhor, eu não consigo contar mais. Abraão, possivelmente ele fez essa expressão. É muito estrela, eu não consigo. Ele olha para o chão. E quando ele olha para o chão, Deus diz, conta os grãos de areia que estão aí agora. Senhor, eu não consigo. Assim será a tua descendência. Assim será o número dos teus filhos. Deus faz ele usar a imaginação. Imaginação é extremamente importante. Imaginação é a porta da fé. A porta da fé. Jesus o tempo todo fala que nós precisamos ser como crianças. E criança usa muito a imaginação. O tempo todo ela usa a imaginação. A imaginação é a porta da fé. Se pudermos ver com os olhos da nossa mente, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, você precisa enxergar isso dentro de você primeiro. Elias estava no monte orando. Não havia chuva, 3 anos e 6 meses. E ali então, Deus dá uma palavra para Elias. Que ia chover. E Elias então começa a orar. E ele orava por chuva, E de repente, ele pergunta ao moço que estava com ele, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. E Elias diz, já posso ouvir o ruído de abundante chuva. Mas não tinha ruído de abundante chuva, só tinha uma nuvem. E ela era do tamanho de uma mão. Longe. Mas a sua imaginação, que ele disse, já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé começa com a imaginação. Pela fé entendemos, Hebreus 11, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E Romanos 4,17 diz o seguinte, Deus, que dá a vida aos mortos, chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Diga comigo, Deus chama à existência coisas que não existem,
como se já existissem. Deus chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. É tremenda essa palavra. Quando você imagina, você começa a imaginar o seu objetivo, aquilo que você realmente almeja. Você começa a imaginar a cura acontecendo no seu corpo. Você começa a imaginar a transformação acontecendo no seu marido, no seu filho. Você começa a imaginar a sua vida prosperando. Você começa a imaginar multidões sendo salvas. Você está chamando a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Quando você pensa e imagina, você está chamando a existência aquilo, como diz o texto, chama a existência coisas que não existem. Você está chamando a existência aquilo que não existe. Preste atenção nisso. Chamando a existência coisas que não existem, como se já existisse. E quando é que eu chamo a existência coisas que não existem, como se já existissem? Como? Vou explicar isso para você. Guarda isso agora. Isso é uma palavra e tanto para você. Eu chamo a existência coisas que não existem. Imaginação. Eu estou imaginando. Eu estou me vendo. Como se já existissem. Quando eu começo a me comportar como se aquilo já estivesse acontecendo. Eu vou explicar isso melhor para você. Eu gosto de explicar isso contando um caso de uma cidade que estava com uma seca muito grande. Não havia chuva. Os rios estavam secando. Os animais estavam morrendo porque não havia pasto. E o pastor, então, convoca a igreja para uma reunião de oração. E a reunião de oração tinha um objetivo: clamar a Deus por chuva. E na noite da reunião de oração, quando os irmãos começaram a chegar naquela igreja, vem um garoto, um menino, com um guarda-chuva desse tamanho. Aquele guarda-chuva que tampa os dois lados da rua, você sabe qual que é. Ele era grande, o guarda-chuva, e o guarda-chuva era maior do que o menino. E quando o menino chega na igreja, as pessoas começam a zombar. Que é isso, Joãozinho? Você ficou doido? Para que esse guarda-chuva? Tem um monte de mês que não chove. O que você está fazendo com esse guarda-chuva na mão? Aí o Joãozinho diz assim: espera aí. O pastor não chamou para a gente vir orar por chuva? Chamou. Então, eu não quero ir embora para casa molhado. Eu trouxe meu guarda-chuva. Chama a existência aquilo que não existe, como se já, esse se já existisse, é comportar-se como se já você tivesse. Está entendendo? Amém? Imaginação é algo muito forte. Imaginação é algo muito poderoso. Se você souber usar esse recurso que Deus te deu para usar no momento da oração, você vai alcançar e conseguir coisas grandes e poderosas. Eu digo recurso por quê? Porque você tem a memória na sua mente, você tem a memória e você tem a imaginação. A memória te remete ao passado. A imaginação te lança ao futuro. Presta atenção nisso. A imaginação é extremamente fundamental. A imaginação, ela provoca reações no seu corpo. Nós sabemos que a imaginação, vamos dizer assim, é apenas uma imaginação. Deixa eu lhe explicar melhor. Olhe para mim. Olhe para mim. Você está na sua casa. Você está na sua casa, assentado no seu sofá. Você está tranquilo.
De repente, você ouve um barulhão na rua. Parece um barulho de 2 carros ou um carro com uma moto se chocando. Ok? Lembra desse barulho? Consegue imaginá-lo aí agora? Consegue trazer esse som ao seu ouvido aí agora? Aquele barulho de carro com moto. Você ouve aquele barulho. Na mesma hora, o que acontece com o seu coração? O que acontece com suas mãos? Trêmulas. O que acontece com a sua respiração? Você fica ofegante. E aí você levanta, correndo, desesperado. Abre a janela. Foi o vizinho que fechou a porta de aço dele lá. Estão entendendo? Olha o que a imaginação provocou. Tem muita gente que morre de imaginação. Morre de imaginação. 3 horas da manhã, seu telefone toca. Ai, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O telefone está tocando. Alô, é da casa do fulano? Não. Ah, desculpa, foi engano. Até nisso você já, coração disparou. Se você tiver um problema de coração, sua pressão arterial se alterou, sim ou não? Alterou. Seu ritmo de batimento cardíaco alterou. Tem gente que dá náuseas, sente náuseas, desculpa. Tem gente que enjoa. Tamanho é o choque. Que não aconteceu. Foi apenas fruto da imaginação. Se a imaginação tem esse poder de fazer isso com você, imagina se você alinhar isso às coisas de Deus na sua vida. Você começar a trazer à existência, na sua imaginação, aquilo que não existe. E já imaginou se você começar se essa imaginação, presta atenção nisso, isso é poderoso. Já imaginou se essa imaginação, quando você imaginar o seu sonho, o seu objetivo, você provocar no seu organismo físico, no seu corpo, as mesmas reações que a imaginação, nos exemplos que eu dei, pode gerar em você. Você consegue sentir? Imagina, num momento você tem aquela imaginação de você se ver, você que está doente, você se vê curado. E você naquele momento, você imaginar que você está curado e começar a sentir no seu corpo uma alegria tão grande daquela cura. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim como imagina na sua mente, assim será. Provérbios diz isso. O que eu estou falando com você hoje é uma chave para daqui a um tempo você chegar para mim e dizer: pastor, lembra daquela mensagem que eu pratiquei, minha vida mudou.